a todos. Meu nome é Francisco Vieira, sou advogado, professor, mestre em Direito Constitucional e tenho a alegria de acompanhar vocês aqui nesse novo módulo da disciplina do curso de Logística, disciplina Legislação Aplicada à Logística. Basicamente, nossa disciplina vai se compor de 3 unidades, cada unidade de 15 horas aula. Nossa primeira unidade vai se constituir da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, Ciência Política, Teoria Geral do Estado e Direitos Fundamentais. A finalidade principal desse primeiro módulo, dessa primeira unidade, é ambientar o alunado, ambientar vocês com o mundo jurídico. Fazer esse anteparo, essa transição do aluno do conhecimento leigo para o conhecimento jurídico. Numa segunda unidade, que seria a unidade de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, nós abordaremos a questão trabalhista, conceito de empregador, conceito de empregado, princípios do direito do trabalho. E numa terceira unidade, nós trabalharemos com direito tributário, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições compulsórias e tributos especiais. Basicamente seria isso, gente. Na unidade seguinte, nós daremos início ao nosso primeiro módulo e é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, vamos dar início à nossa primeira unidade, legislação da disciplina Legislação Aplicada à Logística, na aula 1, Introdução ao Estudo do Direito. Vocês podem acompanhar aí no nosso slide 3 da aula 1. Nós temos aí um pequeno gráfico, uma pequena tabela que compara os pensamentos de Hobbes e Rousseau. Por que eu optei por colocar essa abordagem de início? Quando falamos em surgimento do direito, temos que falar também do surgimento do Estado. Direito e Estado são duas faces de uma mesma moeda. Não há como falarmos do direito não há como falarmos do direito sem falarmos do Estado. Pois bem, Hobbes e Rousseau acreditavam numa teoria, é uma ficção, não tem comprovação histórica, de que havia um Estado antes do Estado. É o chamado Estado de natureza. Para o Hobbes, esse Estado seria um estado de guerra de todos contra todos. O que ele quer dizer com isso? Hobbes era um teórico do Estado absolutista. Ele propunha que no estado de natureza o homem era egoísta, egóico, mau. Então, o que se observa é que nesse estado de natureza você tem liberdade plena, não tem limitadores, o direito surge como um limitador dessa vontade humana. E se eu não tenho limitador, eu tenho liberdade plena de fazer o que eu quiser. Eu posso atentar contra a sua vida, você pode atentar contra a minha, nada impede, não existem leis que impeçam que façamos isso. E o Hobbes vai propor a teoria de que o Estado surgiu através de um pacto, de um contrato social. Esse contrato veio com que finalidade? Com a finalidade de conter essa guerra de todos contra todos. Daí o Hobbes vai defender a ideia de que o Estado surgiu, nós saímos do Estado de natureza para o Estado civil ou o Estado de direito. O Estado teria surgido em si com esse pacto, esse contrato social. A ideia é que todos os cidadãos, nós, numa época imemorial, teríamos doado poderes plenos para um governante. O que aconteceria? Esse governante, esse soberano, essa pessoa que vai comandar, seja ele um rei, um tirano, uma assembleia, essa pessoa ou grupo de pessoas, ele vai receber poder pleno. Ele ou eles, o soberano no caso, vão se encontrar no estado de natureza, enquanto toda a sociedade vai estar submetida às leis. Por que ele vai ter esse poder pleno de fazer o que quiser? Para poder, com mão de ferro, controlar esse estado de guerra de todos contra todos. O Hobbes defende a ideia de que o homem é egoísta, de que a natureza humana é egóica, de que nós somos maus, e de que nós só vivemos em sociedade porque existe um interesse. Para ilustrar essa proposta do Hobbes, do pensamento hobbesiano, a gente tem um pequeno exemplo, uma pequena alegoria. Imaginemos que estamos na Idade da Pedra, que somos caçadores, eu sou caçador e tenho a pretensão de matar um animal gigante como um mamute. Eu sozinho não vou ter condições de matar esse animal. Então eu chamo todo mundo no grupo de caçadores e digo, nós vamos nos unir, vamos caçar esse animal e vamos dividir a carne. Então, o motivo de vivermos em clãs, em grupos, em sociedades, em cidades, em países, é esse egoísmo, segundo a visão do Hobbes. Foi o interesse do que é melhor para o grupo
ou do que é melhor individualmente, do que eu conquisto individualmente dentro da sociedade ou dentro do grupo que me fez viver em sociedade. Então a sociabilidade para o Hobbes é artificial. Vivemos em sociedade por causa de algo artificial. Então, esse líder caçador, esse líder tribal ou líder religioso, no início dessa sociedade primitiva, foi ele que recebeu o que alçou o patamar de soberano, daquele que governa. Como no estado de natureza havia liberdade plena, todo mundo poderia fazer o que quisesse, não existiam leis, não existiam limitadores, ou seja, isso é antes do surgimento do Estado propriamente dito. Essa pessoa ganhou poderes plenos. Ela vai ser a única que vai se encontrar no estado de natureza. Ela vai ser a única que vai poder conter essa guerra de todos contra todos. Pois bem, como o soberano, segundo a proposta do Hobbes, pode fazer o que quiser, ele pode matar, ele pode te privar da tua liberdade, te privar da tua propriedade. Rousseau propõe uma visão diferente. O que o Rousseau vai dizer? Que o homem no estado de natureza, no estado antes do surgimento do Estado, ele é inocente, ele é o bom selvagem. Rousseau propôs isso diante do contato que o homem europeu teve com o índio nas Américas. O europeu colonizador chega lá, entra em contato com a terra nas terras da colônia recém-descoberta, e ele começa a fazer cercas, criar casas, criar cidades, e a ideia de propriedade já estava incutida no homem europeu. O indígena, vendo aquilo, ele achava um absurdo. Ele pensava, poxa, como é que ele disse aquele pedaço de chão, que é maior do que ele, é dele, quando deveria ser o contrário? Você morre, você vai para baixo da terra, e a terra você é que pertence à terra. Não é a terra que pertence a você. Era uma visão inocente. Eles não tinham noção de bem, de propriedade. A comunidade era coletiva, os bens eram coletivos. Então Rousseau vai propor que o estado de natureza é um estado de inocência, diferente do estado de guerra de todos contra todos proposto por Hobbes. A visão é que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe. Essa é a visão do Rousseau. E por que houve o contrato social? Porque, embora sendo bom, embora sendo inocente, esse homem primitivo, ele percebe que ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. E percebe que o seu próximo, o seu companheiro, aquele com quem ele trava contato, também tem essa liberdade. Então existe um temor. Por esse temor de que o outro atente contra a sua vida, de que você atente contra a vida do outro, essas pessoas doam poder para um soberano, e há aí um pacto ou um contrato social tal qual propôs Hobbes, só com uma visão diferente. Se eu temo que alguém atente contra a minha vida, eu não vou doar poder para que essa pessoa que vai governar, nós estamos doando poder para uma pessoa soberana que vai nos reger. Não faz sentido que, se eu dou o poder para que ele proteja nossas vidas, não faz sentido que eu doe poder de que dentro dos poderes que eu doei para ele esteja o direito de matar, por exemplo, de estabelecer pena de morte. Então, existe a pena de morte na visão hobbesiana, mas na visão do Rousseau, rousseauiana, não existe a ideia de pena de morte. Passemos então para o nosso slide 4 da aula 1. Nós temos aqui o Estado e seus elementos. O Estado é composto por povo, território, nação e soberania. Nós vamos ver que, basicamente, não existe Estado sem soberania. O que seria soberania? É o principal elemento que compõe o Estado. Soberania seria o maior poder do ponto de vista jurídico-político, que no âmbito interno, dentro das fronteiras desse Estado, ele permite que o Estado detenha o jus dicere, ou seja, o dizer o direito, quem dita as normas dentro do seu território é o seu Estado. E permite que no plano internacional, ou seja, fora do Estado, ele se apresente diante de outros Estados como um igual. Nação, por sua vez, seria o quê? Seria o conjunto de laços culturais, linguísticos, históricos, de tradição, de cultura, enfim, tudo que é liame, tudo que é laço que une um povo. Povo, obviamente, é o elemento populacional, é gente. Mas há uma diferença entre população e comunidade nacional. População seria o quê? Estaria ligado à ideia de todas as pessoas, quer brasileiros ou não, que residam no território brasileiro, por exemplo, seria a população no Brasil. Comunidade nacional seria o conjunto dos nacionais, quer residam no Brasil, quer não. Então, o termo povo que compõe o Estado se relaciona a quem? Aos nacionais. Quer você viaje para o exterior, quer você venha morar no exterior, se você mantém sua nacionalidade, você faz parte da comunidade nacional brasileira, faz parte do povo brasileiro.
Território. Território seria o único ponto delicado em relação aos elementos que compõem o Estado. Por quê? Porque, historicamente, já houveram estados sem território. E hoje nós temos um exemplo que é a Palestina. A Palestina, a região da Palestina se encontra em uma região de litígio, uma situação de litígio com o Estado de Israel. Né? O próprio Estado de Israel, antes de 1945, antes dele ter sido criado, entre 45 e 48, ele era um Estado, ele tinha um povo, o povo judeu, espalhado pelo mundo todo. Ele tinha nação, ou seja, tinha laços culturais, históricos, linguísticos, de tradição que uniam esse povo, e tinha soberania, ou seja, tinha uma autoridade superior que ditava as regras para o povo judeu, mas não tinha território. Hoje, o exemplo atual, vigente, seria o da Palestina, que é um Estado sem território. Nós temos a autoridade palestina, dotada de soberania, temos um povo que tem laços culturais, de nação, de tradição, de língua, e não temos território. Passemos então para o nosso próximo slide, que fala gerações de direito e tipos de Estado. É aqui que nós vamos mostrar que o Estado é o outro lado da moeda do direito, que não há como se falar de direito sem falar de Estado. Se o Estado é que propõe, que cria, que promulga as leis, eu não tenho como falar das leis, do direito, desse mundo legal, normativo, sem falar do Estado que a cria. Pois bem, antes do surgimento do Estado de Direito, nós tínhamos o Estado absoluto, na visão do Hobbes, que nós já falamos. O que era o Estado absoluto? Imaginemos a Europa medieval. Na Europa medieval, o sistema de organização da sociedade era um sistema descentralizado. Haviam feudos. Cada senhor feudal mandava em suas terras. O feudo era basicamente o quê? Era um castelo ao centro, com terras agriculturáveis ao redor e muralhas para proteger. Então, um senhor feudal poderia ser vassalo de um outro senhor feudal, ou seja, ele teria deveres para cumprir em relação a um outro senhor feudal, que por sua vez seria vassalo de outro, que por sua vez seria vassalo de outro. A questão é, teria um senhor feudal principal, que seria o sucerano de todos os outros, que seria aquele que comanda ou que tem laços de privilégios ou de vantagens ou de poder exigir algo dos outros. Esse principal sucerano era o rei. Mas o rei não mandava muito. O rei só era mais um senhor feudal. Então o que acontece? Esse rei cobrava tributos dos seus vassalos, que por sua vez cobrava tributos dos seus vassalos. E chegava a um final da escala que tinha alguém, um senhor feudal, que não tinha de quem cobrar tributo. Imagine que o rei aumentasse a carga tributária. Eu aumento os tributos do meu vassalo, ele obviamente vai aumentar dos seus, e vai chegar no final da linha com alguém que não tem de quem aumentar. Ele vai aumentar de quem? Dos seus servos. A figura do servo não era um escravo. O servo era o quê? Ele era vinculado à terra. Se eu vendesse meu feudo, o servo iria junto. Então o que acontece? O servo trabalhava nas terras e o senhor feudal, seu senhor feudal, receberia o quê? Uma parte da sua produção. Via de regra, era a terça ou a meia. A terça parte, ou era meeiro, metade da produção do senhor feudal. Então, o que acontece? Esse senhor feudal, não tendo de quem cobrar maiores taxas de impostos, ele ia cobrar do seu servo. Ao invés de cobrar a terça parte, eu passo a cobrar metade. Ou 2/3 do que ele produz. Chega um ponto que esse servo não tem como sobreviver, não tem como manter nem a si nem a sua família. Então ele migra para as cidades. Ele sai do ambiente rural, que é feudal, e vai para as cidades. Há o que nós chamamos de êxodo rural. O servo sai do ambiente rural, que é o ambiente feudal, e vai para as cidades. Nas cidades, esse servo vai fazer o quê? Ele vai plantar? Vai agriculturar, mas esse servo vai produzir artesanato, criam-se as corporações de ofício, esse servo vai desenvolver a produção. Então o que acontece? Ele se torna autônomo, independente, ele não responde mais perante ninguém. Então o que acontece? Esse servo começa a enriquecer. O senhor feudal, sem ter quem trabalhe em suas terras, ele começa a empobrecer. Vai havendo uma transição. Nós temos uma classe que era a classe majoritária, aquela classe superior, que eram os nobres, os senhores feudais, e temos uma classe que eram os antigos servos que migram para as cidades, que se tornam os burgueses. As cidades, as primeiras cidades se chamavam burgos, daí o nome burguesia. São os primeiros capitalistas. Eles passaram a produzir nas cidades, enriqueceram nas cidades, mas eles observam o quê?
ele olha para o senhor feudal e ele observa, poxa, ele tem algo que eu não tenho. Ele tem um título de nobreza, um título de duque, um título de conde, e eu tenho dinheiro, mas não tenho algo que ele tem. Então, esses servos estão no contexto do Estado absoluto, o Estado pode fazer o que ele quiser, o soberano pode fazer o que ele quiser, e ele teme que esse mesmo soberano, esse mesmo Estado, lhe prive da sua liberdade, ou seja, o prenda, lhe prive da sua propriedade, confisque seus bens, ou lhe prive da vida, lhe mate. Então não tem nenhum limitador, não existem leis. O soberano, leis existiam entre aspas, né? Mas se o soberano cria e ele pode desfazer essas leis, revogar essas leis a seu bel prazer, não existe lei. A lei é uma proteção, ou surgiu o direito, a primeira geração de direitos, como uma proteção ao Estado. Daí, essa primeira geração de direitos recebeu o nome de direitos negativos. Por quê? Eu quero que o Estado não atinja minha vida, eu quero que o Estado não atinja minha liberdade, e eu quero que o Estado não atinja minha propriedade. Eu quero um limitador ao poder do Estado, eu quero uma proteção em relação ao Estado. Aí é que surge o Estado de Direito. Aí é que surgem as leis propriamente ditas, aí é que surge a primeira geração de direitos. Então nós temos que esses direitos são também, além de serem chamados de negativos, são também chamados de direitos individuais ou direitos burgueses. Posteriormente, o que acontece? Imaginemos que esse burguês que migrou para as cidades inicialmente, ele enriquece e agora ele tem direitos. O senhor feudal empobreceu, mas tem status de nobreza, um título de conde, um ducado, o que seja. O que se observa é que servos tardaram a ir para as cidades. Aquele que foi pioneiro, aquele que chegou primeiro, aquele que desbravou caminhos, enriqueceu. Quem chegou por último vai ser o que? Empregado daquele que chegou primeiro. Mas imagine o seguinte, que uma gama muito grande de pessoas migra para as cidades. Eu cheguei primeiro, construí uma corporação de ofício, eu fabrico peças artesanais, ou eu sou ferreiro, ou eu sou sapateiro, ou eu sou chapeleiro, o que seja. E eu vou empregar alguém. Eu tenho 100 pessoas pedindo por emprego. Eu ofereço emprego para um deles. E ele diz, eu quero salário mínimo, educação, moradia, saúde, quero proteção, quero férias, 13º, licença maternidade. É isso? Não. Esses direitos não existiam ainda. O que acontece? Essa pessoa que chegou na cidade, lei da oferta e da demanda. Eu tenho uma vaga de emprego para ofertar. Tem 100 pessoas procurando emprego. Eu digo, olha, você vai trabalhar 17 horas por dia. Eu te ofereço o prato de comida se quiser. E você vai dormir aqui mesmo no ambiente da nossa fábrica ou da nossa corporação de ofício. Ele diz, não, mas eu não, é um absurdo, eu quero melhores condições. Se você não quiser, tem outro que queira, tem outro que queira, tem outro que queira. Então, o que acontece? O que se observa é que houve uma exploração daquele que foi o servo, que um dia foi explorado pelo senhor feudal, que chegou primeiro na cidade, que enriqueceu, e ele passa a explorar quem? Os outros servos que chegaram posteriormente. Esses outros servos vão receber o nome de quê? De proletariado. Eles são os trabalhadores. Se na primeira geração nós falávamos no contexto, nós estaríamos historicamente no contexto da Revolução Francesa, do Iluminismo, na segunda geração nós estamos no contexto da Revolução Industrial e da Revolução Russa, da Revolução do Proletariado. Então, esse servo que chegou por último, ele não tem preocupação se o Estado não vai lhe matar, se o Estado não vai lhe prender, ou se o Estado não vai confiscar seus bens, até porque ele não tem bem nenhum. Ele vai estar preocupado com o quê? Que o Estado lhe faça algo, que o Estado faça algo por ele. Que o Estado lhe conceda algo. Então, ele vai estar interessado em que o Estado lhe dê educação, lhe dê saúde, lhe dê moradia, direitos trabalhistas, proteção em relação ao seu próximo, ao seu empregador, ao seu patrão. E aí surge a segunda geração de direitos sociais ou direitos positivos. Positivos por quê? Porque são prestacionais. Eu quero que o Estado faça algo por mim. E aí nós saímos do Estado liberal, o Estado burguês, para o Estado social. Segunda geração de direitos. Pois bem, no pós-Segunda Guerra Mundial surgiu uma terceira geração de direitos, os chamados direitos coletivos, difusos, transindividuais, individuais homogêneos, tem diversos nomes na nomenclatura da doutrina jurídica. A ideia é o quê? Eu passei... Imaginemos o seguinte, vocês lembram do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade? Liberdade seria a primeira geração de direitos. Igualdade seria a segunda geração de direitos. Fraternidade seria a terceira geração de direitos. Vejam bem, os direitos burgueses são direitos individuais, ele está preocupado consigo mesmo. Os direitos do proletariado são direitos sociais, de um grupo, de uma classe, está preocupado com uma categoria. Os direitos de terceira geração são direitos da humanidade, são direitos universais. Eu estou preocupado com direitos relacionados ao meio ambiente,
Eu estou preocupado com direitos das relações de consumo, direitos que não ligam só um grupo de pessoas, mas uma gama mais ampla de pessoas. Por último, eu vou querer que vocês coloquem aqui no nosso penúltimo slide da aula 1. Nós temos aqui a diferença entre direito público e direito privado. Para que possamos introduzir nossa unidade 2, que vamos abordar direito do trabalho, e nossa unidade 3, que vamos abordar direito tributário, a gente tem que ter em mente essa diferença bem aqui. Direito público, direito privado. Direito público prioriza relações de subordinação, ou seja, são relações entre o indivíduo, o cidadão e o ente estatal. Subordinação de que ponto de vista? Do ponto de vista político. Eu, Francisco, cidadão, sou subordinado ao Estado brasileiro. Sou inferior ao Estado brasileiro. Certo? Então, que direitos se enquadrariam dentro do direito público? Constitucional, tributário, eu pago tributos para o Estado. Direito penal, se eu cometo um crime, eu respondo perante uma autoridade que é do Estado. E aí nós teríamos o direito privado, que prioriza relações de coordenação. O que seriam relações de coordenação? Relações entre iguais, relações entre cidadãos. Se eu pactuo um contrato de aluguel com algum de vocês, algum dos alunos de sala, esse contrato de aluguel seria o quê? Um contrato entre iguais. Eu sou um cidadão, pessoa física, e você é cidadão, pessoa física. Então, nós estamos em mesmo patamar. No direito do trabalho, ele é direito público ou é direito privado? É direito privado. Embora o empregado esteja subordinado economicamente ao patrão, o patrão mande ele fazer as atividades, eles são iguais. Eu não sou politicamente inferior ao meu patrão. Basicamente, esses seriam os conceitos iniciais necessários que a gente possa dar seguimento às próximas unidades. E, por hora, encerramos por aqui. Até a próxima.